Bem, gente, alguma pergunta sobre a fé? Deu para entender direitinho? Então tá. Vamos continuar então. Agora vamos falar de obediência. Oi? A chamada. Obrigada. Tinha esquecido, Maria Rosa. Obrigada. Vamos lá. Chamada. Vanderleia. Jaqueline. Micaele. Edna. Nayana. Faltou hoje. Tá. Vera. Maria Rosa. João Paulo. Sérgia Larissa. Patrícia. Raquel. Elisete. Valdir. Gisele Aline. Fabian. Jaime. Vitor. Também não veio, né? Ah, tá. Ana Paula, faltou também. Durval também. Edmilson faltou. Sidneia, faltou. Fernanda, faltou também. Pronto. Vamos agora continuar falando sobre obediência. A obediência é a companheira perfeita da fé. Significa, no caso, obediência, submeter-se aos mandamentos do Senhor. A palavra obediência é a mesma coisa que submissão. É fazer sua vontade com base no que é revelado nas Escrituras. A obediência é a aliança do crente com Deus. Vê que Abraão, ele creu no que Deus prometeu para ele e obedeceu. Então, a fé, ela é a irmã, assim, ó, com a obediência. Fé e obediência são inseparáveis. É impossível você obedecer sem ter fé. E ter fé e dizer que tem fé e não obedecer. Se você não obedece, é porque você não acredita. Então, a obediência e fé, elas andam de mãos dadas. E elas são os fundamentos da santificação. Jesus ordenou os seus discípulos, no caso, ensinar os novos cristãos a obedecer os mandamentos divinos. Lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, nós temos a grande comissão de Jesus quando ele ressuscitou. Foram as últimas instruções que ele deu aos seus discípulos. Ele disse: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A comissão, ou seja, a ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. O próprio Jesus ordenou, ensinando-os, primeiro discipulando, fazendo discípulos, anunciando a mensagem da cruz,
discipulando essas pessoas, batizando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Olha que interessante essa palavra que o Senhor Jesus nos traz. Ele não diz eu estarei. O tempo, o tempo, o tempo, ele é sempre presente em Deus. Na verdade, nós vivemos sempre, de fato, o que nós temos na mão é o tempo presente. Por exemplo, esse tempo agora é o nosso presente. Daqui a alguns minutos já vai ser o passado. O futuro, o amanhã, só o Senhor sabe. Então, o tempo que nós temos, de fato, nas nossas mãos e que nós temos que aproveitar, porque, por exemplo, a doença do depressivo é porque ele só olha para o passado, para as dificuldades que ele já passou, que ele já enfrentou, a menos que seja uma depressão endógena, que é uma falha na comunicação sináptica, que aí ele vai precisar de medicação, ele vai depender da medicação para a vida toda. Muitas pessoas deprimem por conta de circunstâncias difíceis. Às vezes, uma pessoa que sabe que o pai, a mãe quis abortar, pessoas que são rejeitadas, pessoas que na vida parece que nada dá certo, não consegue terminar os estudos, não consegue trabalhar, então a pessoa ela tende a deprimir. O ansioso, a fala do ansioso é, mas e se? Mas e se não der? E se acontecer isso? O eu e se? É a fala do ansioso. Ele só olha, ele não vive o presente. Nem quem é depressivo vive o presente, nem quem é ansioso vive o presente. O ansioso vive no futuro. Ah, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E se não sei o que, e se? É o e se. Mas, de fato, o que nós temos na mão? É o agora. É esse momento aqui. É esse tempo presente que nós temos que aproveitar para fazer a obra de Deus. Daqui a pouco, hoje virou ontem. Amanhã, quando amanhecer, a aula de ontem. Não é mais não é, o tempo é esse agora. Então, Jesus é assim mesmo, eis que estou. Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Eu estou. Todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco todos os dias. Todos os dias. E Ele deu uma ordem para discipular, para batizar, claro, os pastores, né? Nós não temos essa. Cada pessoa, ela tem uma autoridade sobre ela. E cada um, ele faz a missão que está nas suas mãos para fazer. Batizando e ensinando a guardar a palavra. E esse guardar, não é só guardar, pegar a Bíblia e colocar lá na estante. Não, o guardar é aqui e praticar. A marca do verdadeiro discípulo. A obediência é fundamental, é tão fundamental, que se não estiver presente na vida daquele que afirma ser cristão, a fé dessa pessoa deve ser questionada. Olha o que diz João, capítulo 8, versículo 31. Vamos ler? João, capítulo 8, versículo 31.
Olha o que diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não há como uma pessoa dizer que é discípulo de Jesus, que é seguidor de Jesus, sem obedecer a palavra, o que diz a palavra de Deus. Então, se eu não estou sendo uma testemunha viva, se eu não estou anunciando o evangelho, isso é uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Claro que Paulo foi o discípulo, não, ele não foi discípulo, ele foi apóstolo, né? Mas chamado pelo próprio Deus, porque ele não esteve com Jesus, como os discípulos tiveram 3 anos aprendendo, né? A palavra do Senhor para depois pregar o evangelho. Jesus preparou os discípulos, os primeiros apóstolos. Paulo foi chamado pelo próprio Jesus para ser apóstolo. Prova de conhecer a Deus. A obediência é uma prova de que você conhece a Deus. Todos que professam a fé em Jesus Cristo devem também demonstrar essa fé pela obediência à palavra de Deus. A obediência é, portanto, uma parte integrante da nossa salvação. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 3. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E ele ainda diz mais: aquele que diz, olha o versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, não tem como uma pessoa dizer que é servo de Jesus, que professa a fé em Jesus e não anda em obediência ao que diz a palavra de Deus. Não tem. Nós lemos aqui. É mentiroso. Vive de aparência. Compromisso contínuo. A salvação, tá? É um compromisso contínuo. Reconhecemos Jesus como Senhor e Mestre sobre a nossa vida. E tem que ser isso todos os dias. Ele é o Senhor e Mestre. Ele é Senhor porque nós o servimos. Nós somos seus servos. E mestre, porque nós aprendemos com Ele. As palavras dEle, da vida dEle, o Espírito Santo, Ele nos instrui. E Ele nos ensina a andar como Jesus andou. Crescimento. Nós temos um compromisso contínuo de salvação, sendo que, importante frisar, na obra de salvação, nós não tivemos nenhuma participação. O Senhor Jesus é que pagou o preço. Ele que foi lá morrer na cruz. Ele que pagou o preço na cruz por nós. O preço que ele pagou de salvação foi
totalmente por obra e graça de Deus. Nós somos salvos pela obra e graça de Deus. Agora, o processo de conversão, que nós estávamos indo aqui num caminho de pecado, o pecado, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos indo aqui, conversão. Agora nós não queremos mais. Nós não queremos mais que o pecado seja o nosso Senhor, que Ele domine nossa vida. Agora nós queremos conversão. Vamos no caminho oposto. Nós estamos agora no caminho da santidade, caminhando para a maturidade espiritual. Quando nós chegamos na maturidade, lembra quando eu dei na primeira aula sobre o processo de crescimento, que em cada fase a criança se comporta, depois se torna adolescente, depois se torna um jovem, depois se torna adulto, depois se torna um sênior. Na vida espiritual é da mesma forma, gente. Cada passo que você dá no conhecimento, de arrependimento, porque nós nos arrependemos lá, quando nós aceitamos a Jesus. Fomos salvos por Ele. Agora precisamos passar por um processo de limpeza, de purificação. Porque o pecado dominava a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, todas as nossas atitudes. Então agora nós precisamos ser purificados. Precisamos ser a cada dia transformados, libertos. Quantos que chegam na casa do Senhor que traz toda uma bagagem de destruição? Tem pessoas que rapidamente deixam algumas práticas, mas todos precisam passar pelo processo de santificação. Todos nós, diariamente. Porque diariamente nós lutamos contra a nossa natureza. E nós só vamos vencer essa natureza se a nossa mente estiver transformada pelo poder da palavra de Deus. É essa mente transformada que nos capacita a dizer assim, ó, pecado, eu não quero mais. Não quero mais. Eu não quero mais obedecer o pecado para desobedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus e não quero mais essa prática que me afasta dele. É renovação de mente. E o que transforma a nossa mente? Só a palavra. É a palavra que vai dizendo, ó, você fazia isso, mas você não deve mais fazer, porque isso aqui, vai acontecer isso com você. Mas se você... O apóstolo João, lá no capítulo 1, ele diz assim, ó, eu vos escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Não pequem. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Entende? É processo diário, gente. Ninguém aqui está perfeito. Fruto maduro, Deus colhe. Quando você estiver perfeito demais, você não tem mais nem condição de ficar aqui nessa terra de tanta coisa ruim. Nós precisamos passar pelo processo de santificação, de purificação de mente, todos os dias, por conta dessa natureza. Nós já estamos em Cristo crucificados. A nossa carne está crucificada. Mas se nós não alimentarmos a nossa vida com a palavra, nós vamos voltar para as mesmas práticas. Nós não queremos mais, porque nós já aprendemos tanto do Senhor, não é isso? Quanta coisa que nós já aprendemos aqui na casa do Senhor, quanta coisa que nós aprendemos na palavra, nós não queremos mais o pecado na nossa vida. Mas não significa que a gente ainda não faça mais nada errado. O apóstolo Tiago diz assim, aquele que consegue controlar a sua língua, esse é perfeito. Ou seja, não tem ninguém. Perfeito não.
Mas nós estamos caminhando, deixando coisas que a gente sabe que não agrada ao Senhor, e a gente vai caminhando, né? Não é assim que a gente está caminhando? Cada vez que vocês vêm aqui, toda terça-feira, vocês estão sendo edificados. Vocês estão num nível de crescimento que os outros crentes que estão na igreja não estão tendo, gente. Isso é um fato. Vocês estão num outro nível espiritual. Com certeza. Por causa do nível de conhecimento que vocês estão obtendo aqui. Comprometendo-nos a uma vida de contínua obediência. É contínua. Não vai parar. Né? O médico, quando fala, ó, esse remédio aqui, Simvastatina, uso contínuo. Né? Não vai mais parar de tomar a mesma. Nós temos que nos alimentarmos do Senhor todo o tempo, todo dia. Para quê? Para chegar na maturidade espiritual. Demonstramos nossa fé pela obediência à palavra de Deus. É assim que a gente demonstra a fé. Submissão nas circunstâncias. O exemplo de Jesus. Ninguém viveu uma vida mais obediente que Jesus. Me mostra na história bíblica. Mesmo Abraão. Abraão foi muito obediente. É o nosso pai da fé, né? Mas Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Quando você quiser aprender a obediência, olhe para todos esses Abraão, os patriarcas, mas a nossa referência maior é o Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, ele experimentou a morte desumana. Eu não sei se vocês já leram o que é a morte na cruz. Alguém aqui já leu? É. Ninguém. E ele não merecia estar ali. Mas alguém precisava pagar o preço. A justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? Um justo, o sangue de um justo precisa ser derramado para pagar o preço do pecado do pecador. Não foi assim no Éden? O que aconteceu para a nudez de Adão e Eva serem cobertas? O que Deus fez? Matou um animal. Por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Não existe maior exemplo. Na cruz, Jesus, antes de ir para a cruz, ele foi açoitado. Aquele açoite, ele tinha vários, tipo, como é que eu posso dizer? Tiras, né? Como é que não? E em cada parte daquele escote ali tinha uma ponta. Quando eles davam as chicotadas, ele ia cortando, entrando na carne de Jesus em cada açoite. E vinha arrancando. Foram 40 açoites. Não bastasse isso, eles colocaram uma coroa de espinho. Gente, espinho dói. Bateram em seu rosto.
cuspiram em sua face. Humilharam. E a maior humilhação do Senhor Jesus é essa. É porque sendo Ele Deus, verdadeiramente Deus, tendo o poder, como ele disse para Pilatos, eu tenho o poder para chamar uma legião de anjos, mas Ele precisava pagar o preço. Tudo isso Ele sofreu. E na cruz, era uma das mortes mais terríveis que um homem já pôde impor a um outro ser humano. Tudo isso Jesus suportou por nós. E o que nós fazemos? A gente acha tão sacrificial vir para a igreja, participar das programações. E nosso Jesus pagou um preço tão alto. Na cruz, eles não furaram o seu lado. Porque os soldados, eles adiantavam a morte, porque era tanto sofrimento. Essa questão de ficar assim ia paralisando. Imagina, o pastor manda a gente ficar assim, a gente não consegue ficar 2 minutos. Tudo isso Jesus sofreu por nós, por amor a nós. E o que nós fazemos por amor a Ele? Sacrifício. Qual é o sacrifício que nós fazemos por amor a Ele? A igreja primitiva, ela foi perseguida, seus membros espancados e mortos. Todos os apóstolos tiveram morte horrível. Todos. Inclusive o apóstolo Paulo. Pelo amor ao Evangelho. E nós? Não temos coragem, às vezes, nem de falar para os nossos familiares. Não temos coragem de falar para os nossos amigos. Oi? O apóstolo João, ele foi jogado, né, de acordo com a história, né? A Bíblia não fala, mas ele foi jogado dentro de um caldeirão, diz, não sei se é verdade, né? Eu ouvi falar. Ele morreu eu acredito que ele morreu na ilha de Patmos. Ele ficou lá preso eternamente, porque pregou o evangelho. Então, gente, o evangelho do reino é assim. Essa teologia da prosperidade, que tem atrapalhado muito a igreja de cumprir a sua missão, que está prendendo a igreja a coisas materiais, a nossa maior recompensa, ela não é aqui. A nossa recompensa é na glória. É a vida eterna. Tudo que é material vai ficar aqui. Propósito divino. A fé e submissão baseiam-se na noção de que o propósito de Deus será realizado com ou sem bênçãos terrenas. Por exemplo, nós vemos que o sacrifício de Abel foi aceito. Deus aceitou o sacrifício de Abel. E justamente porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, ele foi morto por Caim. O propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida. Com bênçãos materiais ou não. Vai se cumprir. Amém? Pessoas que vivem de forma superficial, que não têm profundidade de relacionamento com Deus, estudo da palavra, comunhão, oração,
são governadas por circunstâncias. Se tudo estiver bem, então glória a Deus, aleluia. Mas se uma coisa não está bem, então eu não quero mais. Não, Deus, não quero saber de Deus, não. Estou passando por tribulação, por prova. Cadê meu Deus? Isso são pessoas que têm uma vida espiritual superficial. A submissão, porém, eleva-nos acima das correntezas momentâneas dos acontecimentos. Nós não nos conduzimos por circunstâncias. O justo viverá sempre por fé de que Deus vai fazer algo. Que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai mudar aquele quadro. Deus vai mudar a nossa história. Aprendi o segredo de sentir-me contente em todo lugar e em qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou pouco. Apóstolo Paulo. E ele, em Filipenses 4, logo no começo, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E onde Paulo estava? Preso. E ele dizia: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. A palavra de Deus é livre. A palavra de Deus não está à mercê das circunstâncias. Ela está acima. Paz na submissão. Como que nós vamos ter paz na submissão? Ou seja, contentamento. Vamos voltar de novo. Aprendi o segredo de sentir-me contente em todo lugar, em qualquer situação. Gente, a paz que excede todo o entendimento, ela não está ligada às circunstâncias. A paz que excede todo entendimento, ela está ligada em Deus, no agir de Deus, nas promessas que Deus tem em sua palavra para nós. Paz interior. Podemos experimentar uma paz que excede todo entendimento e uma verdadeira fé. Mantemos um espírito de submissão através dos altos e baixos da nossa vida diária. Então, quando tudo está bem, eu obedeço. E quando tudo vai mal, vou desobedecer? Não. Quando tudo não estiver bem, ainda assim, eu vou continuar sendo obediente ao Senhor. E quando não está bem, esse é o melhor momento de eu mostrar que eu sou obediente. E que não são as circunstâncias que estão liderando a minha vida, e sim a promessa, a palavra de Deus. Deus, ele é poderoso e ele é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Chegamos a Jesus para aprendermos a ser como ele é, como ele, e para nos oferecermos a Deus como servos. Nós estamos aqui aprendendo para que nós possamos servir a obra do Senhor. Você não está aqui só para aprender. Você está aqui para servir a obra, para servir aos outros irmãos, com os seus dons, com aquilo que você está aprendendo. Uma aliança de obediência. Nós vamos ver que há uma aliança de sangue. Moisés, quando ele recebeu a lei, lá em Êxodo 24, dos versículos 3 ao 8, a Bíblia diz que quando ele desceu do monte, foi feito um ritual. Deus mandou fazer um sacrifício de animais e foi separado o sangue daquele animal ali na bacia. Uma parte desse sangue, Deus mandou Moisés aspergir, fazer assim sobre o povo, o sangue do animal. O que isso significava?
que Deus estava dando para o povo as instruções através da lei, de como, o que era a lei, gente? Era a maneira como eles deveriam se comportar. A lei dizia como eles deveriam se comportar. O que a lei dizia? Que são os 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, vocês vão adorar somente a mim. Esse é o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura do que a... Isso era a lei. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. A lei dos 10 mandamentos, a lei, ela tinha mais de 450 ordenanças. Era muita coisa. E assim, se uma pessoa cumprisse 9 mandamentos e deixasse de cumprir um, ele deixava de cumprir toda a lei. E a Bíblia diz que o único que cumpriu toda a lei foi Jesus. E Deus traz essa lei dizendo assim, ó, a partir de hoje eu vou conduzir vocês na forma de se comportar. A lei era isso. Deus vindo para instruir o povo na maneira de se comportar. E o povo, quando aspergia o sangue, estava dizendo assim, bom, estou fazendo uma aliança. Eu vou me submeter ao que está escrito na lei. Eu vou me submeter a fazer a tua vontade. Esse era o ritual aqui de Êxodo, dessa aliança antiga. Toda aliança na Bíblia ela é feita com base no derramamento de sangue. E no caso de Cristo, quando o apóstolo Pedro ele vem falar aqui, diz assim, esse expressivo simbolismo de Êxodo 24, 3-8, é um paralelo excelente às declarações sobre a salvação em 1 Pedro 1, 2. Tá? Ele diz assim, o sangue que foi aspergido em Cristo é então aspergido sobre nós. Jesus derramou o sangue. E o que é que nós fazemos? Nós dizemos, nós te aceitamos. Nós queremos viver em obediência. Nós queremos que tu domines a nossa vida. Nós queremos que tu conduza a nossa vida. É isso. A aliança de sangue quer dizer isso. Jesus aspergiu o sangue, ele derramou o sangue dele. É então aspergido sobre nós em virtude da nossa aceitação da nova aliança. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o Espírito novo. Ezequiel 36, 26. Nosso compromisso, a salvação era e é um pacto de obediência. Deus forneceu sua palavra, seus meios de graça, suas bênçãos e cuidado, e nós respondemos prometendo obedecer. É o que nós precisamos fazer. Obedecer. Simplesmente obedecer. Agora eu quero trazer essa parte aqui. Essa parte foi da nossa aula, eu pedi para o pastor Irã, porque nós estamos estudando o livro de Hebreus, lá no CETEL. Eu achei muito maravilhosa e eu pedi autorização e ele me mandou um outro slide, a gente transformou nesse. Então, olha só, gente, a obediência de Jesus. Primeira coisa, a Trindade, que nós precisamos entender. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho
e Deus e Espírito Santo, ok? Então, na nossa mentalidade ocidental, nós pensamos na Trindade, que é Deus. Moisés escreveu. Quem é a Trindade? Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo bem? Na nossa mentalidade, a gente tem uma mentalidade de Deus assim, ó, Deus Pai, é maior que Deus Filho, não é assim que a gente pensa? Deus Filho, que é menor que Deus Espírito Santo. Só que a Trindade, eles são um. Nenhum deles é maior que o outro. Só que esse Deus Filho, ele encarnou. Ele abriu mão. Lembram de Filipenses? Lembram do Kenosis? Ele abriu mão da sua glória divina para se tornar humano. E como humano, porque aqui Deus é espírito. Então Deus não sabe o que é dor, o que é angústia. Mas o Deus Filho, ele passou. Ele encarnou, ele se tornou um de nós, como um de nós. Continuou sendo Deus. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nós vimos aqui já em uma aula isso. Só que como humano, ele sabe o que é sofrimento, angústia, dor. E como humano, ele pode ser o sacerdote perfeito, porque ele sabe exatamente o que é ser traído, o que é perder um amigo, como ele perdeu o amigo lá. Quer dizer, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Sabia ou não sabia? Tanto que ele disse assim mesmo, quando a Marta manda dizer assim, ó, aquele a quem tu amas está muito enfermo. Jesus ouve e ainda demora mais 2 dias. E aí ele diz para os discípulos, ó, ele está dormindo. Ah, então se ele está dormindo, o que tu vai fazer lá? Não, ele está dormindo, ele morreu. Quando Jesus chega lá, a Bíblia diz que ele ficou muito comovido com o choro da Maria, da Marta. E a Bíblia diz, sensibilizado. A Bíblia diz que ele chorou. Então, Jesus, na sua humanidade, ele sentiu tudo que um ser humano. Ele passou pela tentação no deserto. Então, tudo que nós passamos, ele sabe. O Deus Filho. Tudo bem? Então, Jesus aprendeu a obedecer ao Pai em sua humanidade, não em sua divindade. Dessa forma, porque assim, tinha que um humano morrer. Só que a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não havia um justo sequer. Tinha que ser um homem justo, que não tivesse pecado. Então, esse homem aqui, ele foi gerado de forma sobrenatural no ventre de Maria. Ele não nasceu de uma relação normal entre homem e uma mulher. Ele foi gerado. Ou seja, a humanidade dele, ele nasceu. Ele foi gerado no ventre de Maria. Ele nasceu dessa mulher. Mas ainda continuou sendo Deus. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Como Deus, ele andou sobre o mar e não afundou.
Como homem, ele chorou. Quando ele estava no Getsemane, que a Bíblia diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que a angústia dele era tão grande que o suor dele se tornou como se fosse. Isso, gente, é um nível de angústia muito grande. Jesus sabe como, na experiência humana, na sua humanidade, tudo que nós passamos, ele sabe qual é a nossa dor. É por isso que ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Porque ele pode se compadecer, porque ele passou. O sofrimento, ele cresceu em obediência por meio do sofrimento. Filipenses 2, de 5 a 11, a gente já viu. Ele não sofreu passivamente. Ele obedientemente sofreu. O Pai não isentou Jesus da provação. A gente vai ver isso em Hebreus 5, de 1 a 10. Esse eu quero ler, que a gente já está quase terminando. Tá? Hebreus 5, de 1 a 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Porque o sacerdote, no tempo do tabernáculo, o que ele tinha que fazer? Primeiro, sacrifício pelos pecados dele. Se o sacrifício dele fosse aceito, ele tinha que fazer sacrifício todos os dias, uma vez por ano, o povo todo. E ele entrava lá no Santo dos Santos. Só que o sacrifício de Jesus, ele é superior, o sacerdócio dele. Por quê? Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele é o maior exemplo. Ninguém tem maior exemplo do que ele. E ele pode se condoer. E ele está sentado à direita de Deus. E ele sabe, quando a gente ora, a Bíblia diz que o próprio Espírito, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E o Senhor Jesus, ele olha e diz assim: Pai, eu sei o que ele está passando. Quando nós caímos, ele diz: Pai, eu sei o que é ser tentado, mas ele não pecou. Mas ele sabe o que é ser tentado. Entende? Por que ele é o nosso sumo sacerdote perfeito? Porque ele experienciou na carne. Ele sofreu na carne. Ele foi traído, ele foi humilhado.
Ele foi abandonado pelos seus amigos na hora que ele estava sendo levado para ser crucificado. Os seus discípulos o abandonaram. Ele sabe o que é a dor de um abandono na hora da dificuldade. Ele sabe. E ele mostra, e ele intercede. Como sumo sacerdote, diz: Pai, eu sei o que ele está passando. Eu conheço essa dor. Tem misericórdia. Sustenta. Age. Ele está em pé à direita de Deus intercedendo por nós. Amém? Ele tem empatia. Empatia é em se importar com o outro, como se você estivesse sentindo aquela dor. Mas Jesus verdadeiramente sentiu. A maior das empatias é a dele, como humano. Ele precisava aprender a empatia humana através do sofrimento. Foi o que aconteceu na morte de Lázaro. Jesus se compadecia. Ele olhou uma certa vez para os judeus, os israelitas, e disse que ele via eles como ovelhas que não têm pastor e se compadeceu deles. Esse é o nosso Jesus. Ele experimentou. E ele é o nosso maior apoio. Jesus aprendeu a obediência para que pudesse apoiar aqueles que são tentados. Hebreus 2:18. Ele era um sumo sacerdote compassivo e empático. Obediência em prática. A verdadeira obediência do cristão nasce da fé. Salvador em Jesus Cristo, que nos tira da escravidão do pecado e nos coloca sob a justiça de Cristo. Antes éramos obedientes à carne e ao mundo, mas agora nossa fidelidade deve estar centrada na vontade de Deus. Precisamos examinar como que nós vamos conseguir a obediência. Precisamos examinar a lei perfeita da liberdade, a palavra de Deus, que nos liberta do pecado e da morte. João 8:32. Somente sendo agentes eficazes, seremos verdadeiramente abençoados. Ser praticante da palavra. Praticar e não apenas ouvir. Tornar-se um praticante da palavra é essencial para evitar o auto-engano espiritual, segundo Tiago 1:22. Sejam praticantes e não apenas ouvintes. A obediência ativa é o sinal verdadeiro de uma fé viva e transformadora. A nossa obediência tem que ser ativa. Nós não podemos jamais ser passivos. Exame profundo da lei da liberdade. Precisamos considerar atentamente a palavra, como Tiago indica, avaliando-a profundamente para que ela molde a nossa mente e ações. É por meio desse exame contínuo que somos libertos e guiados na obediência. Agentes eficazes da palavra, ser agente eficaz representa agir com fé e diligência, vivendo a palavra em cada decisão. Essa obediência produz bênçãos reais e duradouras que refletem a glória de Deus em nossa vida. Amém? Então, que nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Amém? Vamos encerrar. Bem certinho, 10 horas. Deu certinho. E eu espero que vocês tenham. Vocês têm alguma dúvida? Ou deu para entender tudo direitinho? Tá? Quando eu chegar em casa, eu já mando, tá? Para vocês o slide. Vamos